O senhor falava sobre a presença de Deus no mundo, uma frase marcante também ontem na homilia do Papa Bento XVI, ele disse o seguinte, olha, um mundo que se afasta de Deus não se torna melhor, mas pior. Só a presença de Deus pode garantir também um mundo bom. Que beleza. Tudo a ver com o que o senhor está falando. Falou tudo, né? Vamos lá. Falou tudo. Claudinei Alves, de Santa Bárbara do Oeste, está perguntando o seguinte, professor. A fé é um sentimento ou uma decisão? Eu decido ter fé ou eu sinto a fé? A fé é uma decisão. O Catecismo da Igreja diz o seguinte, que a fé, claro, mais do que uma decisão, é um dom de Deus. Por isso que a gente deve pedir a Deus o dom da fé. Mas a fé não é uma coisa assim, um tiro no escuro. Não. A fé exige credenciais. Olha, eu quero falar por mim. Com 27 anos de idade, eu fui fazer doutorado no ITA em Ciências Aeroespaciais. Eu tinha um monte de dúvida de fé. O que eu fui fazer? Eu fui estudar teologia. Eu fiz 3 anos de teologia à noite e fazia doutorado em Ciências Aeroespaciais de dia. Para tirar as minhas dúvidas de fé. Se eu estou aqui hoje fazendo um programa, escrevendo um livro, é porque eu estudei e muito. Eu só lamento eu não ter tido mais tempo, porque a física, a matemática consumiu muito tempo meu. Mas por que você adere à fé? Porque você pede as credenciais. Quando o presidente manda o seu representante num país, ele leva as credenciais. O presidente tal indica fulano de tal para ser o embaixador aqui, tudo bem. Entendeu? Pronto, então você vai ser o representante. A gente tem que pedir credenciais. E as credenciais da fé é a ciência que nos dá, de certa forma. Porque a Bíblia que nós temos na mão é fruto de trabalho científico. Opa, os exegetas, os hermeneutas, os paleontólogos, os arqueólogos debruçaram a Escola Bíblica de Jerusalém em cima do grego, do latim, do hebraico, do aramaico, para, entendeu? Fazer chegar isso na nossa mão, purificado. Né? Então, a fé exige credenciais. Jesus é Deus, é porque que Ele é Deus. Porque Ele fez milagres. E quem prova que os milagres dele são verdadeiros? A Bíblia. E quem prova que a Bíblia é autêntica? Os racionalistas inimigos da igreja provaram que a Bíblia é autêntica. Então, você tem que pedir as credenciais. Qual é o mal das pessoas hoje? Pensa que a fé é um simples sentimento, então corre atrás de qualquer um. Eu estava vendo uma notícia hoje, Ricardo, interessantíssima. Fizeram um filme, inventaram uma seita num filme, agora diz que está cheio de seguidor da seita. É uma seita virtual, fictícia. Está cheio de seguidor. Você vê que cabeças vazias de pessoas que não pedem as credenciais, segue qualquer maluco. Vai cair no abismo. Então, a fé exige a razão. A razão exige a fé. Agora, é claro que tudo isso também é um dom de Deus. Porque Jesus diz, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Ter fé é ver Deus. Ver Deus não é com esses olhos, os olhos da inteligência. Mas aí também tem que ter um coração puro, né? Então, a fé é um dom, mas é uma decisão. Por que eu sou católico? Eu escrevi um livro, por que eu sou católico? Eu escrevi, porque um filho meu pediu. Eu sou católico porque eu acredito em tudo que está aí. Eu chequei, fui testar, fui comparar, fui às fontes de tudo isso. Entende? Hoje eu estou disposto a morrer por essa fé. Por quê? Porque eu fui buscar as razões dela. Não estou brincando com a minha vida, com a minha fé. Então, a fé é uma maravilha. Mas você tem que buscar essas credenciais. Vamos lá. Professor, pelo Twitter, o Josenilton Araújo está falando, faça minha pergunta para o professor, faça minha pergunta para o professor. Vai lá, Josenilton, sua pergunta. Olha, como proceder com uma pessoa que é parente e me ataca por eu ser católico? Primeiro, caridade, né? Caridade. A gente, se a gente se igualar com a pessoa nas ofensas, a gente se rebaixa, né? Jesus disse que quando baterem no nosso rosto, virar outra face, amar os inimigos. Então, sabe, a primeira coisa, quando uma pessoa ataca a fé católica, a primeira coisa que eu tenho é compaixão dela. Eu penso assim, é porque ela não estudou. Ela não teve a oportunidade que eu tive.
de fazer uma teologia, de ler tantas coisas. Então, misericórdia, Senhor. Não leve em conta o seu pecado. Lembra que, né, quando apedrejavam Estevão, Senhor, não leve em conta o seu pecado. Eu acho que é o primeiro sentimento que ele tem que ter. Segundo, rezar pela pessoa, pedir a Deus a conversão dela, que dê a ela a oportunidade de se convencer. Terceiro, na oportunidade que você puder, esclarecê-la. Ó, você está me atacando, tá? Me dá a oportunidade de eu explicar um pouco da minha fé para você. Por que eu acredito em Jesus Cristo? Por que eu acredito na igreja que Ele fundou? Por que eu acredito nos sacramentos? Você me dá a oportunidade, entende? Então, eu acho que é por aí. Abrir para a pessoa a luz do céu, sem brigar, sem ofender, sem fazer briga familiar. Outra aqui, professor Fausto Fernandes, de Uberlândia, ele está perguntando o seguinte, olha, para se considerar esposo, o matrimônio deve ser consumado no ato sexual. A igreja chama São José de esposo da Virgem Maria, mas por dogma de fé, Nossa Senhora é sempre virgem. Aí ele está querendo saber como se explica então essa situação. Essa pergunta aparece muitas vezes. A igreja explica o seguinte: São José e Nossa Senhora são au concours. O que quer dizer isso? O francês usa essa expressão, né? São especiais. É um ponto fora, na matemática a gente chama de um ponto fora da curva, né? Você tem uma curva que rege um fenômeno, né? Aí você tem aqueles caras que ficam fora da curva, os excepcionais, os gênios, né? O caso de São José e Nossa Senhora foi diferente. Primeiro que Jesus não podia ter um pai na terra, porque não havia homem na terra capaz de gerar o Filho de Deus. Foi gerado por obra do Espírito Santo. Pronto. Mas Jesus quis entrar na história do homem pela família, diz o Papa João Paulo II, na Carta às Famílias. Por quê? Porque a estrutura da humanidade é a família. Então, a primeira coisa que precisava ser resgatada pelo Salvador era a família. Então, Jesus quis ter uma família. Então, Jesus montou uma família. Ele era filho de Maria, obra do Espírito Santo, não precisava ter pai na vida dele. Mas ele quis ter uma família. Então, ele adotou um pai. Nesse mundo, é o pai que adota o filho, não é? Na vida de Jesus foi o contrário, foi o filho que adotou o pai. Foi uma adoção às avessas, ao contrário. Quando José quis ir embora, o mesmo anjo da Anunciação apareceu pelo sonho e disse: o menino quer você papai dele. Pode receber Maria como sua esposa, né? Porque o que foi gerado nela não foi gerado por você, mas por obra do Espírito Santo. Então, Deus supre com a geração do Espírito Santo aquilo que para nós acontece na vida conjugal. Vocês entenderam? Então, toda regra tem a sua exceção. Os ingleses dizem que a regra é boa exatamente quando ela tem uma exceção. Maria e José são exceção excepcional. E a teologia diz assim, aliás, Santo Agostinho diz assim, né? Para aquele que é extraordinário, todas as coisas são excepcionais. Quem é o extraordinário? É Jesus. Então, para Jesus, tudo é excepcional. Nada na vida de Jesus é igual na nossa vida, simplesmente. Porque ali tem alguém que é excepcional. Alguém que, além de ser homem, é uma pessoa divina. Entenderam? Vamos lá. Vamos lá, professor. A próxima pergunta é do Reginaldo. Ele está querendo saber o seguinte: se é verdade que o purgatório é certeza de que a pessoa vai para o céu? É certeza. Quem garante é a igreja. A igreja, no parágrafo 1030 do Catecismo, diz assim: aquele que morre na amizade de Deus, mas não está 100% purificado, santificado, passa por uma etapa de purificação. Veja bem, não é um lugar, hein? Purgatório não é lugar, tire isso da cabeça. E não tem fogo também. É um estado de alma, porque a alma não ocupa espaço. Como a alma vai para um lugar, se a alma não ocupa espaço? A alma é puro espírito, não é matéria. Mas a alma tem assim, o que na psicologia chama de uma catarse, uma purificação tremenda diante de Deus, e aí ela vai para o céu. Todas as almas que estão no purgatório vão para o céu. Tá? A gente não sabe, a igreja hoje não fala mais em tempo de purgatório. Por quê? Veja que coisa interessante, né? Einstein provou que o tempo é relativo.
O tempo depende, por exemplo, da velocidade em que você está. Né? O Einstein chegou a fazer aquela comparação do paradoxo dos gêmeos. Se você pegar dois gêmeos de mesma idade e ambos fizerem uma viagem, um numa velocidade normal, outro na velocidade próxima da luz, aquele que voa na velocidade próxima da luz chega 20 anos mais novo do que o outro, porque o tempo para ele passa mais devagar. E se a pessoa atingir a velocidade da luz, aí o tempo não passa. O tempo não passa, vocês entenderam? Ou seja, vira eternidade. Por isso que o Einstein provou também que ninguém consegue nesse mundo atingir a velocidade da luz. É algo fantástico. A teoria da relatividade do Einstein me ajudou a entender a escatologia. Ajudou. Se eu pudesse fazer vou fazer uma equaçãozinha rápida aqui, que vocês vão entender. Basta ter 4ª série de ginásio para entender. Né? O Einstein provou o seguinte, que o tempo obedece a essa equação. O tempo é um T0 dividido por raiz quadrada de 1 menos velocidade da pessoa ao quadrado dividido pela velocidade da luz. É fácil de entender isso. Esse tempo zero aqui é o tempo se eu estou parado, ou se eu estou numa velocidade pequena. Agora, o tempo quando eu estou com uma grande velocidade é dada por essa equação na teoria do Einstein. Agora, o que acontece se a velocidade da pessoa chegar na velocidade da luz? Se isso aqui ficar igual a isso, divide, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 1, né? Duas coisas iguais se dividem, dá 1. 1 menos 1, quanto é que dá? 0. Se você dividir alguma coisa na matemática por 0, o que dá? Dá infinito. Ou seja, o tempo, que aqui pode ser 1 segundo, aqui ele vira infinito, ou seja, não passa. É a eternidade. Então, a partir daí, o que a igreja fez? Não mais quantificou a chamada indulgência. Hoje, antigamente falava indulgência de 30 dias. Acabou. Hoje é uma indulgência plenária ou parcial. A igreja não fala mais em quantificação. Por quê? Porque não existe tempo mais na eternidade. Na última encíclica do Papa Bento XVI, se vocês leram até o fim, no final o Papa Bento XVI fala um pouquinho de escatologia. E o Papa dá a entender, veja bem, não é dogma de fé, porque ele falou que a encíclica dele não é dogma de fé. Mas o Papa dá a entender que o purgatório é um instante em que a pessoa se encontra com Deus diante da morte. Porque não existe mais tempo. Então, naquele encontro, porque está escrito, está determinado, Hebreus 9, 27, que cada um morre uma vez só, em seguida vem o juízo particular. Então, o Papa dá a entender que a hora que eu chegar diante de Deus, o purgatório acontece ali. Num estalo, porque não existe mais tempo. A gente não pode mais raciocinar com esse mundo, 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, acabou isso. É difícil entender, né? Mas uma coisa é garantida. Todas as almas que tiverem a graça do purgatório vão para o céu. Vamos lá, professor. Mais uma pergunta aqui. O Ronaldo Correia está querendo saber o seguinte, olha. Os sacramentos foram instituídos antes da morte de Jesus ou após a sua ressurreição? Ele está querendo saber o seguinte, qual foi o primeiro sacramento instituído? Opa, a igreja garante que todos os sacramentos foram instituídos por Cristo, portanto, durante a vida dele. Nem depois da morte, nem depois da ressurreição. Cristo instituiu todos os sacramentos. Vamos lembrar aqui. Ide pelo mundo inteiro, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também instituiu o batismo. A Eucaristia, isto é meu corpo que é dado por vós, isto é meu sangue. É verdade que a confissão, ele instituiu após a ressurreição. Mas, por que ele instituiu depois da ressurreição? Porque dependia da morte e da ressurreição dele, o perdão dos pecados. Mas assim que ele conquistou o perdão dos pecados pela morte e ressurreição, no primeiro dia da ressurreição, no domingo da ressurreição, ele já instituiu o sacramento da confissão. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. No domingo da ressurreição. Por quê? Porque aí dependia primeiro da ressurreição, para que pudesse haver o perdão dos pecados. Então, os sacramentos foram instituídos diretamente por Cristo. A igreja foi entendendo aos poucos.
Aonde que a igreja entendeu o sacramento, por exemplo, do matrimônio? Quando Jesus, lá no capítulo 19 de São Mateus, perguntaram para ele, mestre, é lícito o divórcio, que Moisés autorizava? Ele diz, não. Vocês não leram que no princípio Deus fez o homem e a mulher? Disse para, né, o homem deixa a casa de seu pai, se une a sua mulher e sereis uma só carne. Vocês não leram isso? Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Está aí. É Deus que une, não é o padre que une. O próprio Deus, então é sacramento. Então, a igreja foi entendendo ao longo da história que Cristo instituiu os 7 sacramentos. Por isso, gente, por isso a importância da tradição da igreja. Nenhum de vocês leu, nem eu, na Bíblia, que os sacramentos são 7. Já leram isso? Tem algum livro da Bíblia que diz que os sacramentos são 7? E por que a igreja garante que são 7? Porque a tradição da igreja, dos papas, dos santos, dos doutores, mergulhados na Bíblia, né, e na tradição dos apóstolos, entenderam isso. Aí a importância da tradição, que muita gente não entende, pensa que a igreja católica só se baseia na Bíblia, né? Toda hora a gente recebe essa pergunta assim, onde que está na Bíblia que Nossa Senhora foi para o céu de corpo de alma? Meu amigo, não está na Bíblia. Por quê? Porque quando a Bíblia foi escrita, Nossa Senhora estava viva ainda. Como é que ia falar que ela foi para o céu se ela estava viva ainda? E a Bíblia não foi escrita para falar de Nossa Senhora, a Bíblia foi escrita para falar de Jesus. En passant, ela fala de Nossa Senhora. Muito pouco fala disso, porque o objetivo da Bíblia é Jesus. Então, quem é que trouxe essas verdades? Que Maria é imaculada, que Maria foi para o céu, que os sacramentos são 7, que o credo tem 12 artigos. De onde é que vem isso? Dos apóstolos. Santo Irineu, aquele Santo Irineu que eu citei para vocês, fala claríssimo. A igreja recebeu dos apóstolos a incumbência de batizar crianças. No século II, Santo Irineu fala isso. Por isso que a igreja batiza a criança. Por quê? Porque Santo Irineu, que foi discípulo de São Policarpo, que foi discípulo de São João, disse que os apóstolos ensinavam isso. Agora, os apóstolos aprenderam com quem? Com o lobisomem? Não, com Jesus Cristo. Vocês entenderam? Essa é a tradição apostólica com T maiúsculo, não é tradição com T minúsculo. Tradição social, não, é tradição religiosa. Entenderam? É o mistério da vida de Jesus, paixão, morte e ressurreição, né, professor? Certo? Beleza, vamos lá, olha só. Um pai pediu para te perguntar o seguinte. Ele é da cidade de Vitória, no Espírito Santo, não gostaria de ser identificado, mas ele está, segundo ele, desesperado porque o filho dele falou com ele, avisou que está pensando seriamente em se converter a outra religião cristã. Isso é uma pergunta que muito chega aqui, por isso a gente está até sendo redundante. Ele perguntando, professor, eu como um pai aflito gostaria de uma orientação. Como lidar com essa situação? Como diz o inglês, take it easy. Calma, né? Não se desespere com seu filho, né? Todos os jovens têm direito de serem assim, desse jeito, né? O Churchill dizia que o jovem que aos 18 anos não foi comunista, não foi jovem. Eu fui. Agora, o velho que continua comunista, aí ele não tem cérebro. Esse é o problema. Bom, mas o jovem é assim mesmo. Agora, por que o jovem está pensando em mudar de religião? Porque ele não aprendeu a religião verdadeira. Porque, gente, eu garanto, com a minha vida, que quem conhecer a Igreja Católica a fundo, história da Igreja, conhecer a Bíblia, o catecismo, a beleza, as respostas que a igreja tem para os nossos problemas existenciais, nunca muda de religião. Não muda. Quem muda é porque não enxergou a verdade cristã. Então, a primeira coisa que esse pai precisa fazer com esse filho, olha, vou quebrar um pouco aqui a minha modéstia. Dê para ele um livro que eu escrevi chamado Por que eu sou católico? Primeiro, para ele conhecer um pouco das razões da nossa fé, que São Pedro dizia, né? Estai preparado para dizer aos outros qual é a razão da vossa fé, porque eu sou católico. Segundo, se ele for universitário, dê para ele um livro que eu escrevi chamado Uma História que Não É Contada.
Por quê? Porque acontece muito hoje com os jovens, é que ele vai para o cursinho, ele vai para o colégio, ele vai para a universidade, falam tanta besteira sobre a igreja para ele, tanta mentira, tanta blasfêmia, tanta profanação, só mostram as coisas negativas de algumas pessoas da igreja. E não mostra a beleza da igreja. A comparação que eu faço, sabe, gente, é assim, é como se você tivesse um bolo de noiva aqui bonito, de repente cai um mosquito no bolo e fica todo mundo com a lente no mosquito. Ah, não vai ver o bolo. Não vai ver o bolo. Vocês entenderam? É o que fazem com a história da igreja. Coloca o foco ali na Inquisição e não entende direito o que é a Inquisição. Coloca o foco ali no Galileu Galilei e não entende como é que foi o Galileu Galilei. E coloca o foco ali em Joana d'Arc e ó na igreja. E não fala para o jovem que a igreja foi a instituição que mais caridade fez em todos os tempos da história da humanidade. Não fala para o jovem que a igreja foi a instituição que mais cuidou da ciência no mundo. Isso eu provo com documentos mais modernos dos últimos historiadores. Não fala para o jovem que foi a igreja que construiu as catedrais mais maravilhosas que existem no mundo, que os ateus vão lá visitar na Europa. Por que os ateus vão lá visitar na Europa? As belezas das catedrais. Vai lá na Basílica de São Pedro, vai lá na Basílica de São Paulo, vai lá na Basílica de Santa Maria Maior, aí depois vai lá ver, né, as coisas da igreja. Quem é que fez? Os homens da igreja. Não conta isso para o jovem. Então eu escrevi um livro que eu chamei Uma História que Não É Contada. Sabe, então, primeira coisa que um pai desse tem que ter, calma. Segundo, não brigue com o seu filho. Não brigue. Você não pode perder seu filho. Você não pode. Deixa ele pegar o caminho errado. O pai do filho pródigo não deixou o filho pródigo comer a lavagem do mundo? Deixa ele comer a lavagem do mundo. Tenta segurar. Mas aí você vai atrás dele. Vai. Se mantenha pai. Pai não pode perder paciência. O filho pode brigar com o pai, mas o pai não pode brigar com o filho. Entendeu? Vai atrás dele. Sabe, outra coisa, gente. Talvez ele, hoje, com 20 anos, seja de um jeito, talvez com 30, seja completamente diferente, com 40. Olha, a vantagem da gente ser meio velho é a experiência da vida, né? Eu moro na cidade, na mesma cidade que eu fiz o primário, fiz o ginásio antigamente, depois eu tive que sair porque não tinha mais colégio, nem faculdade, fui embora, mas depois voltei. Eu volto hoje. Eu olho para uma porção de colegas meus, de tempo de ginásio, que eram bagunceiros, não queria saber de Deus, era aquela... Hoje, ó, está na igreja, ó, quietinho. Eu digo, meu Deus, quem te viu, quem te vê, né? Entenderam? Gente, a gente não pode se desesperar com a conversão dos outros. Calma, calma. Reze, converse, tenha calma. Santa Mônica rezou 20 anos para Santo Agostinho. Santo Agostinho era a peste em pessoa e se tornou um dos maiores homens da história da igreja, porque uma velhinha rezou 20 anos para ele, não brigou com ele, entendeu? Então não brigue com seu filho, converse, tome uma cervejinha com ele, aproveite as brechas que ele der na conversa para você ir colocando as verdades, entende? Gente, foi assim que eu fiz com meus filhos. Como eu dizer aqui, eu tenho 5 filhos, todos na igreja. Nunca peguei no pescoço de nenhum deles para levar para a igreja. Nunca. Primeiro o pai tem que conquistar um filho, depois ele tem que levar para Deus. Senão ele não vai. Se o filho brigar com você, ele não vai para Deus junto com você. Conquista teu filho, depois você leva teu filho para Deus. Antes de você dizer para o teu filho, Jesus te ama, diga, eu te amo. E ele tem que entender, ele tem que experimentar isso. Acabou? Acabou o tempo. É com você agora o seu sorteio, né? O senhor falando aí, lembrei de São Felipe Neri. São Felipe Neri falava assim, sabe por que é tão difícil viver o cristianismo? Foi perguntado para ele, né? Por que é tão difícil viver o cristianismo? Ele falou, porque é muito simples. O senhor falando aí, né? É muito simples. É muito simples. São Felipe Neri. E a gente complica. Professor Felipe, a Melissa Catielli falou, senhor Ricardo, pergunta para o professor Felipe sobre o DNA de Jesus. A metade é de Maria e a outra metade? De quem que é? Ela perguntando e ela vai ganhar esses livros hoje. Ó. O livro do Senhor, No Coração da Igreja, e o livro para ouvir, do padre Fabrício, Fortes na Tribulação. Ok.
Gente, a questão do DNA de Deus é um mistério. Não sei responder essa pergunta, porque é mistério de Deus. Ok? Por quê? Na vida humana, você junta 23 cromossomos do homem, 23 cromossomos da mulher, dá os 46 de 23 pares, né? Meu netinho disse que um cromossomo diz para o outro assim, cromossomos felizes. O netinho... Agora, como é que foi no de Jesus? Entraram os 23 de Maria. Agora, como é que foi os outros 23? A ciência não vai responder essa pergunta. É mistério de Deus. Então, não vou arriscar aqui dizer nada. Olha, quero agradecer a presença de todos. Quero mostrar mais uma vez, rapidamente, esse livro muito bonito, No Coração da Igreja, textos que aquecem o coração da gente. E mostrar rapidamente os 2 cursos que eu gravei. Um sobre o Catecismo da Igreja Católica, são 10 CDs desses, 40 horas de gravação. E um curso sobre a Bíblia, 72 livros, explicados aí mais ou menos em 100, 120 horas de gravação. É CD, não é DVD, tá? É só áudio. Muito bem, quem quiser adquirir isso pelo site www.cleofas.com.br. Muito obrigado. Vamos pedir aos nossos queridos sacerdotes, bispos, que nos deem a bênção, lá das suas casas mesmo, né? Esse sacramental que pode ser ministrado à distância. Então, coloca agora você que está aqui, você que está em casa, coloca a sua intenção, a sua necessidade neste dia. Eu gosto de lembrar isso. Jesus gosta de curar depois que a gente ouve a sua palavra, né? Ele dizia para os apóstolos, ide pelo mundo inteiro, pregue o evangelho e cure os doentes. Então nós pedimos, Senhor Jesus, cure agora os doentes, né? Que ouviram a tua palavra, os teus ensinamentos do catecismo da igreja, da doutrina da fé. E pelas mãos sacerdotais, episcopais, diaconais, faça o Senhor chegar até cada um de nós, as nossas famílias, a sua bênção nesta noite, trazendo para nós saúde para o corpo, para a alma e paz para as nossas consciências. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, gente, que o Senhor Deus nos acompanhe. Amém.